Oi, maravilhosa! Seja muito bem-vinda! Se você chegou até aqui no meu perfil, né, está assistindo esse vídeo, é porque você está cansada de viver a escassez que você está vivendo e quer aprender a fazer R$5.000 nos próximos 30 dias, vendendo produto físico e sem aparecer. Então fique até o final desse vídeo que eu preparei uma oportunidade incrível e eu vou te mostrar todo o passo a passo como fazer os R$5.000 nos próximos 30 dias. Mas antes de tudo, eu quero que você conheça quem vai ser sua mentora, quem vai de fato te pegar no ponto A e te levar até o ponto B. Prazer, eu me chamo Kish Johanne, eu tenho 28 anos e eu sou mamãe de 3 bebezinhos, um de 3 anos, um de 2 anos e a Serena que tem 2 meses. Eu sou uma pessoa de muita fé, né? Eu falo que foi a fé que me trouxe de onde eu saí e cheguei aonde eu estou hoje, que me trouxe até aqui. Porque aos olhos humanos, olhando para trás, olhando a minha vida, é impossível estar onde eu estou hoje. E eu quero te mostrar de fato o que eu fiz, como eu fiz para chegar aonde eu estou com mais de R$4 milhões em ganhos nos últimos anos. E às vezes você chega aqui no meu perfil, vê aqui toda a minha vida, minha história, meu dia a dia e deve imaginar que eu não vim de um lugar simples. E sim, eu vim. E eu não sonhei lá atrás em faturar mais de R$300 mil em um único mês, em poder ganhar um carro importado, uma Mercedes. Eu nunca sonhei, nunca nem passou pelo meu coração em poder ganhar viagens internacionais, poder viajar praticamente uma vez ao mês sem pagar nada. E tudo isso eu faço com mérito de faturamento. E não só eu, como você também pode fazer. Eu venho de um lugar muito simples. A minha mãe e meu pai se separou, eu tinha 1 aninho de idade. E eu cresci sem um amor paterno. Infelizmente, eu idolatrei o meu pai de uma forma muito grande, sabe? E eu olhava para o meu pai como se ele fosse a única pessoa na Terra que me amava. Então, ao olhar das pessoas, eu não conseguia enxergar o amor. Na verdade, eu conseguia enxergar rejeição. Nesse percurso, a única certeza que eu tinha, na verdade, a única decisão que eu tinha no meu coração era: eu não tinha culpa de ter nascido na forma que eu nasci, no lar que eu nasci, na simplicidade que eu nasci. Mas eu tinha o poder de mudar o meu futuro, a decisão que eu tinha de continuar aquela vida ou fazer algo diferente para mudar a minha vida. Mas nesse meio tempo, infelizmente, eu fui violentada sexualmente por várias pessoas. Não foi por uma nem por duas. Quando eu me dei a ideia e a consciência de que aquilo que estava acontecendo comigo era errado, foi aonde que tudo parou de acontecer comigo. Porque é onde eu vi que aquilo que fazia comigo era errado. Meu pai, ele parecia um mendigo. Ele era dependente químico. Agora imagina uma criancinha desde pequena crescer, ver essa situação, ver a sua mãe passando dificuldade, a sua mãe não tendo condição de cuidar, tendo dificuldade em casa ali. Aonde que só nesse período eu poderia estar? Mas não, o meu coração tava: eu quero ser alguém diferente. E na minha cabeça, para você ser alguém diferente, você precisava ter uma faculdade, ou ter nascido num berço rico, ou ser empresário. E desde novinha eu comecei a trabalhar com 13 para 14 anos em lanchonetes durante a noite e madrugada. Eu entrava às 18 horas e saía ali 6, 7, 8 horas da manhã, às vezes 4 horas da manhã, e eu não consegui continuar os meus estudos. Então, ainda no ensino fundamental, eu precisei abandonar os meus estudos. Imagina uma pessoa que foi diagnosticada recentemente com TDAH. Lá atrás, onde não existia esse diagnóstico, na vida dela, sofria muito. Eu sofri muito. Eu já escutei que eu não ia ser ninguém, que tudo que eu começava eu não dava continuidade, que eu não ia conseguir ser alguém na vida, porque eu era burra, que eu não sabia conversar direito. Tudo isso eu ouvi. Mas eu tinha uma fé no meu coração que dava sim para mim conseguir. Era só eu lutar e correr atrás. Então eu passei a trabalhar e abandonei os meus estudos. E fiquei trabalhando por longos anos. Até eu entender que trabalhando ali eu não ia ser ninguém. Mesmo tentando juntar um dinheirinho, eu não ia ser ninguém. Por quê? Porque eu morava sozinha. Não por escolha, mas por precisar, eu precisei morar sozinha. Então eu pagava aluguel, água, energia. Como eu ia tentar ser empresária, sendo que eu recebia ali nem R$1.000 para sustentar um lar? Era impossível. Então eu pensei, preciso terminar os meus estudos. Foi onde que eu entrei no EJA, finalizei o ensino fundamental, o ensino médio no EJA e iniciei numa faculdade. Faculdade paga, tá? Porque naquela época eu não me considerava inteligente e também é o que eu ouvia das pessoas, que eu era burra. Como que uma pessoa vai acreditar que pode fazer uma faculdade? Tentei Enem, não consegui. Iniciei numa faculdade paga, não consegui continuar pagando. E mais uma vez deixei os meus sonhos de lado. Mais uma vez eu precisei abandonar os meus estudos. Nesse meio tempo eu entrei em um caixa de supermercado, onde eu comecei a trabalhar sábado, domingo, feriado, da mesma forma que eu trabalhava ali na lanchonete durante a noite e madrugada. E o meu maior desejo era ter liberdade. Quando eu vi a oportunidade de poder trabalhar no mundo digital, foi aonde que eu falei assim:
aqui está a minha liberdade. Eu vi essa oportunidade, busquei uma permissão de Deus e o Senhor falou que sim, que estaria comigo nessa jornada. Aí eu comecei a trabalhar e nos meus primeiros 15 dias, já trabalhando com a internet, eu fiz R$400. Aí eu pensei assim, peraí, eu já fiz R$400 em 15 dias e trabalhando em um caixa de supermercado, se todos os meus patrões sempre falam muito bem de mim, então eu posso fazer isso sozinha, eu vou conseguir. Foi aonde que eu pedi demissão do supermercado e comecei a batalhar ali por mim mesma. E adivinha, no meu primeiro mês eu fiz R$1.108. Tem noção disso? R$1.108, R$8 a mais do que eu trabalhava em um caixa de supermercado. Então eu fiquei muito feliz, ali eu conquistei de fato o que eu queria. E o que me fez ver que eu conquistei o que eu queria foi quando estava chovendo e eu não precisei sair para trabalhar debaixo de chuva. Ali eu vi a minha liberdade, que eu tanto almejava. Mas depois eu comecei a sonhar alto. Eu comecei a ver outras pessoas faturando 10 mil no mês, 20 mil no mês, 30 mil no mês. E eu falava assim, se essas pessoas conseguem, eu também consigo. E foi onde que eu comecei a adquirir muitos cursos. Então todo o dinheirinho que eu ganhava ali, eu tentava investir em tráfego e eu comprava cursos para aprender. Só que os cursos que eu comprava, eles falavam, né, que eu poderia trabalhar vendendo no Shopee, na Magazine Luiza e entre outros diversos sites, né, como Shein, Shopee, etc. E adivinha, eles ensinavam a vender o próprio curso. O passo a passo era curso de vender curso. E eu não conseguia prosperar, porque aquilo não era o que eu queria. O que eu queria era transbordar na vida de outras pessoas e também crescer. Nesse meio tempo, engravidei, tive o meu primeiro bebezinho, faturando R$2, R$3 mil no mês e o dinheirinho não dava dentro de casa, porque eu comprava muito curso, eu queria crescer, então eu investia nisso, sabe? E quando eu já estava grávida do meu segundo bebê, foi onde que a parte financeira apertou mais na nossa vida, onde eu não conseguia mais continuar sustentando, né, praticamente a nossa casa com um bebezinho de 1 ano, gestante novamente, eu não conseguia continuar mais adquirindo curso e eu comecei a me frustrar. Eu estudava noite e noite, nada dava certo. Eu buscava de Deus, eu falava, Senhor, o que está acontecendo? Por que o Senhor prometeu e nada acontece? Eu ia em movimento de orações, o Senhor prometia, falava que era da vontade, que o que estava sobre mim era muito grande, que o que estava preparado na minha vida. Então eu pensava, por que nada está acontecendo? E eu acredito que isso que é a fé. Você acreditar em algo que é impossível aos seus olhos ou algo que você não consegue nem enxergar, mas o Senhor já preparou no seu caminho. E nesse meio tempo, para vocês terem uma noção, eu ia em reunião de evangelização, reunião de visita familiar, para eu poder comer algo diferente. Mas o que não perdia era a fé no meu coração, que ia dar certo. E uma das piores fases da minha vida eu passei em novembro de 2022, quando meu pai veio falecer. Todos os órgãos dele parou. Ele era viciado ali no crack. E infelizmente, ele veio a falecer. Naquele momento, o meu mundo acabou. Naquele momento, eu pensava, e agora? Eu já não tinha pai, agora eu não tenho pai. E eu tive um início de depressão. Eu já estava praticamente ali, não queria mais saber de nada. Eu desisti do digital, eu não queria mais aparecer. Eu falava assim, eu sei que eu vou perder dinheiro, mas eu não quero mais. Eu quero cuidar daquela quiche interior, aquela menina que tá sofrendo. Só que naquele momento, eu já não tinha mais dinheiro. E aquele era o único sustento da minha casa. Foi onde que apertou mais ainda a minha vida financeira. Até eu conhecer a mentoria MSA, que mudou completamente a minha vida, que tinha e tem até o presente momento de te ensinar a vender produto físico completamente sem aparecer. Eu não queria aparecer, então eu comprei a mentoria, eu aprendi, comecei vendendo produto físico sem aparecer, participando das aulas com o Denis, eu me curei. E naquele momento eu entendi que o meu propósito é transbordar na vida de outras pessoas. Que o meu propósito é de te ajudar você mudar de vida. Que da mesma forma que o Senhor me tirou de onde eu saí e cheguei aonde eu estou, que eu creio de alma que o Senhor está me usando como um vaso para poder te ajudar também você mudar de vida. Então esse é o meu verdadeiro propósito aqui na Terra. Então foi quando eu de fato aprendi a ser mentora e mudar a vida de diversas pessoas. Certo, Kishi? E qual foi o momento assim que mais marcou a sua vida? Quando os irmãos foram na minha casa e eles pregaram que a partir daquele dia Deus não estava virando a página da minha história, estava rasgando, amassando e jogando fora, porque a partir daquele dia era uma nova história. E de fato foi uma nova história. Eu saí de um faturamento de R$6 mil no mês para R$80 mil no outro mês e de R$80 mil para R$200 mil no outro mês. E como eu fiz isso? Com o discernimento de poder aproveitar o momento que os clientes começou a chegar até mim. Mas bora, que o que eu quero te ensinar mesmo é como fazer R$5 mil nos próximos 30 dias. Te contei um pouquinho a minha história e te convido para você me conhecer um pouco melhor, mais a fundo da minha história, assiste os meus destaques que ali eu conto certinho
tudo que aconteceu comigo e que de fato, né, o que me fez sair ali do zero, chegar aonde eu estou hoje. E lembrando, eu preparei algo exclusivo que se você ficar até o final dessa aula, você vai receber essa oportunidade única e exclusiva. Primeiro de tudo, Kish, o que eu vou fazer? Como eu vou trabalhar? Como eu vou vender? O que eu vou vender? O que eu preciso fazer? Você vai trabalhar como afiliada. O que é ser afiliada? É você vender um produto e você ganha uma comissão por cada venda desse produto. Eu vou dar um exemplo. Quem trabalha com Shopee, Magazine Luiza, Avon, Natura, Boticário, essas pessoas vendem um produto e ganham uma comissão. Só que tem uma diferença muito grande. Vou dar um exemplo da Avon, Natura, Boticário. Eu nunca trabalhei, mas o que eu sei é: precisa comprar o produto, ou precisa ter o estoque em casa, ou precisa investir algum valor para poder vender esses produtos. Sem falar que a comissão é baixa, 15%. Não acho ruim vender Shopee, mas eu não indico. Por quê? A Shopee você vai ganhar 2%, 3%. Eu vendo na Shopee hoje, mas não é a minha prioridade, não é ali que eu vivo. Entende? Então eu vendo um produto, por exemplo, de R$600 para mim ganhar 60 centavos, para mim ganhar R$1. Então hoje, aqui dentro da mentoria, né, aqui dentro da forma que eu vou te ensinar você a trabalhar, é exatamente igual. Só que você vai vender um produto e ganhar 50% de comissão. Então é muito melhor, é muito mais rentável. Você vende menos e ganha mais, em vez de você vender muito e ganhar pouco. Pronto, você já entendeu o que é ser afiliada, a forma que você vai trabalhar. Mas você deve estar se perguntando, né? Certo, Kish, eu entendi, mas como eu vou vender? Para quem eu vou vender? Como eu faço? E eu vou te explicar agora. Ó, existe dentro do mundo digital duas formas que dá para você trabalhar na internet: tráfego orgânico e tráfego pago. Eu vou te explicar em breves palavras o que é um e o que é outro. O tráfego orgânico, vou dar um exemplo bem básico, que é quando você vai num supermercado, do nada, acabou o seu arroz em casa, você vai no supermercado, compra esse arroz e volta para casa. Você foi uma cliente orgânica para esse supermercado. Ele não pagou para a informação chegar até você e você ir ao supermercado e comprar. Agora eu vou te dar um exemplo de um tráfego pago. Você tá ali na sua casa, tranquila, passa uma propaganda ali num rádio ou um panfleto debaixo do seu portão ou na sua casa, ou você só tá rodando o seu feed no Instagram e você vê lá, patrocinado, propaganda, e aí você se interessa em comprar aquele arroz. Você tá precisando do arroz? Talvez não, mas você vai até o supermercado para comprar o arroz porque você viu um patrocinado. O supermercado, ele teve um gasto, ele pagou para que você soubesse da promoção que está acontecendo do arroz. E aí você vai até o supermercado, compra o arroz. Então essa é a diferença de tráfego pago com tráfego orgânico. E nós aqui dentro da mentoria, nós temos o principal objetivo de te ensinar todo o passo a passo de como vender produto físico sem aparecer, ou seja, vendendo esses produtinhos sem aparecer com tráfego pago. Então você vai aprender a subir anúncio, o cliente vai vir até o seu WhatsApp, você vai conversar com o cliente, tirar as dúvidas deles e aí você faz a sua venda. E plim, comissão na tela do seu telefone. Kish, mas espera aí, eu não tenho dinheiro para mim começar, eu não tenho dinheiro para mim começar investindo no tráfego pago, como que eu faço? Dinheiro não é o problema. Você pode iniciar de forma 100% orgânica. Hoje, dentro da mentoria, nós temos estratégias validadíssimas que te ensina e te mostra como fazer 5 mil, 10 mil reais no mês, vendendo sem aparecer e sem precisar investir R$1 no tráfego pago. Você só precisa aplicar tudo que nós te ensinamos, o passo a passo. Mas eu já adianto, antes de eu continuar a explicação, se você é um tipo de pessoa que está assistindo aqui a minha aula e está querendo dinheiro fácil, é um tipo de pessoa que está aqui pensando que vai ficar deitada na cama e vai cair dinheiro do céu, pode se retirar da minha aula, porque essa aula não é para você. Essa aula é para, de fato, quem quer aprender a viver da internet. Se você é uma pessoa que acha que ficar com o celular jogando, ganhando a linha aposta ou qualquer coisa desse tipo, não é aqui comigo. Você precisa trabalhar. Kish, mas as pessoas têm uma certa mania de achar que é fácil, de mostrar uma facilidade em trabalhar no mundo digital. E sim, para mim é fácil. E eu vou te mostrar o porquê que eu acho fácil. Em nenhum momento você vai ver eu falando que você vai trabalhar menos. Em nenhum momento você vai ver eu falando que você vai ganhar muito dinheiro sem fazer nada. Muito pelo contrário, você precisa fazer. Mas a forma com que você vai fazer e o quanto você vai ganhar, isso vai te mostrar e te falar se realmente é fácil ou não. O que é fácil para mim? Hoje é fácil eu levantar a hora que eu quero, dormir a hora que eu quero ou trabalhar de onde eu quero e podendo fazer por mim. Não quer dizer que eu não trabalho. Peguei até aqui o meu telefone e eu quero que você pegue um papel, uma caneta,
E anota aí, por favor, porque eu quero que você faça essa sominha que eu vou fazer aqui junto com você. Eu vou dar um exemplo aqui de manicure. Por um acaso, você que tá me assistindo é manicure? Vou dar um exemplo aqui. Quando eu vou fazer a minha unha, eu pago em torno de R$60 para fazer pé e mão. Normalmente, pé e mão se faz de 15 em 15 dias. Mas eu quero ser muito boazinha e quero fazer uma sominha aqui com você bem rápido. Como se você tivesse uma agenda lotada de terça a sábado, né? Porque normalmente manicure não trabalha domingo e nem dia de segunda. Mas vamos supor que você consiga fazer 6 pé e mão durante o dia. 6 vezes 2, você trabalharia 12 horas por dia. 12 horas. Para você faturar 6 vezes 60, 360 no dia. Então coloca aí no seu caderno. Você atende 6 clientes no dia, trabalha 12 horas para receber 360 em um único dia, certo? Agora eu quero que você pega 360 vezes 5, que é quantos dias da semana você trabalha. Isso eu estou falando se você tiver uma agenda lotada de terça a sábado, porque normalmente as manicures não têm essa agenda lotada todos os dias. Você receberia na semana R$1.800 com a agenda lotada. Vezes 4 semanas, R$7.200 é o que você consegue tirar no mês. Isso você trabalhando 288 horas por mês, para você tirar R$7.000. E agora eu quero que você soma, eu não vou pôr muito, eu vou pôr pouco. R$160 o valor da sua comissão, vezes 6, você tiraria R$960 no dia. Vezes 5, porque eu vou tirar sábado, eu vou tirar domingo, vou tirar segunda-feira, você faria na semana R$4.800. E você faria quanto no mês? R$19.200. Não estou pedindo para você trabalhar menos ou se dedicar menos, muito pelo contrário. Eu só estou dando esse exemplo para você ver. Você que é manicure, que trabalha 12 horas por dia para fazer pouco mais de R$300, e outro, o cenário B, onde você trabalha na sua casa ou de onde você quiser, porque você vai ter essa liberdade de poder viajar, poder trabalhar onde você quiser, trabalhando ali 12 horas por dia para fazer quase R$1.000 em um único dia. Me fala se esse cenário não é mais fácil. Eu não estou falando que é fácil, mas eu estou falando que se você se dedicar, se você colocar a mão na massa e falar assim, eu vou fazer até acontecer, você vive o extraordinário. Algo que eu tenho certeza que nunca nem imaginou e nem passou pela sua cabeça viver. Certo, Kish, eu entendi que não é fácil, eu entendi que se realmente eu sou da pessoa que quer o dinheiro fácil, eu posso me retirar da aula, mas não, eu estou aqui disposta, eu quero aprender, eu quero mudar minha vida, eu quero fazer, eu estou com você nessa. Eu já entendi o que é ser afiliado, eu já entendi o que é tráfego pago, eu já entendi o que é orgânico, mas assim, tem duas coisas que me pegam. Eu quero entender primeiro o que é os produtos que eu vou vender e também eu gostaria de entender como eu vou vender. Por quê? Eu nunca fui vendedora, eu não sei falar com o cliente, eu tenho um certo receio. O que eu vou fazer? Calma, respira, porque eu tô aqui é para te ajudar e te ensinar todo o passo a passo. Primeiro, quais são os produtos que você vai vender? Hoje, dentro da mentoria, nós temos diversos produtos. Atualmente, nós temos 18 produtos físicos exclusivos da Velmoura, que é uma marca exclusiva da mentoria. Só quem está dentro da mentoria consegue ter acesso a esses produtos para vender. Eu trouxe aqui só 2 produtos dentro dos 18 que nós temos. O chá, que a embaixadora oficial é a VTube, tá? Então é bem conhecido, é um dos nossos carros-chefes. Temos também a creatina em Gummy, é uma creatina revolucionária que isso não tem no mercado e você vai ter acesso para vender. Eu sou um tipo de pessoa que consumo e vendo e ganho uma comissão. Então eu não só consumo, como eu vendo e ganho dinheiro em cima dos produtos que eu mesma consumo. Então esses são os produtos que você vai ter direito de vender estando dentro da mentoria, ganhando 50% de comissão. Certo, Kish? E agora, sabe assim, eu não sei falar com as pessoas, eu não sei atender. Fique em paz, você tem acesso a mim por conta disso. Por um acaso, você já pesquisou alguma coisa na internet e automaticamente você começou a ser perseguida por anúncio daquele assunto que você pesquisou? Uma chapinha, uma roupa, um sapato, alguma coisa assim? É isso que nós fazemos, é isso que eu te ensino. Você perseguir as pessoas que querem aquele produto. Então, por exemplo, a creatina, ela não vai aparecer para pessoas que não têm desejo de ter uma creatina. Muito pelo contrário, ela aparece para as pessoas que querem creatina. Então, no momento que aquelas pessoas chegam até o seu WhatsApp, elas já querem o produto. Só que vai depender de como você vai responder ela, conversar com ela e mostrar os benefícios do produto para ela. Então, você vai ter tudo na mão. Kish, eu estou com dúvida disso. Fala assim, assim, assim. Eu te entrego todo o script de como você vai conversar com o cliente,
Sem falar que você tem suporte 24 por 48 horas. Ou seja, todos os dias, de segunda a sexta-feira, que estou com dúvida no tráfego disso, estou com dúvida no tráfego pago daquilo, temos aula ao vivo de manhã até a noite para você entrar, tirar suas dúvidas e tirar todas as suas conclusões e pedir ajuda. Kish, como eu quebro essa objeção? Estou aqui para te ajudar. Só me chamar que eu vou te ajudar em tudo o que for necessário. Então, quanto a isso, pode ficar em paz que você vai ter todo um script de como conversar com o cliente e como fazer aquela venda para ele. Como eu disse, se você tem um celular, se você tem acesso a uma internet e você tem um Facebook, você está deixando dinheiro na mesa. Você está deixando de vender produtos e ganhar comissão de onde você estiver. Então, se você está numa praia ou qualquer lugar, você está perdendo dinheiro. Então, você já entendeu tudo o que você precisa fazer. É subir um anúncio, as pessoas vão chegar até o seu WhatsApp, você vai ter acesso aos produtos físicos para vender exclusivos da mentoria e ganhar o seu dinheirinho ali todos os dias vendendo os produtos físicos. Mas para isso você precisa de um acompanhamento. Para isso você vai precisar de uma pessoa que te auxilia, que pega na sua mão e que te leva do outro lado. E eu preparei uma oportunidade única e exclusiva apenas para quem assistiu essa aula até o final. Então, o que você precisa fazer agora para pegar essa oportunidade? Me chama no link da bio, está lá na minha biografia, só acessar o meu perfil, vai estar lá um linkzinho, aperta nesse linkzinho e me chama no WhatsApp e coloca lá a palavra-chave, liberdade, que o que eu preparei para você é exclusivo. E não perca essa oportunidade, porque a partir de hoje é onde você começa a escrever uma nova história.